Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais uma aulinha. A aulinha de hoje é de ciências no livro, tá certo? Hoje nós vamos aprender a relação entre os animais e as plantas, ver qual a importância dessa união entre os animais e as plantas, certo? Para a reprodução do ecossistema, do meio ambiente, tá bom? Então vamos acompanhando na página 448. Aí nós vamos acompanhar a leitura, tá bom? Então, inicia-se assim. Plantas e animais compõem um grupo dos seres vivos que ocupam os diferentes ambientes do planeta Terra. Os ambientes podem ser naturais ou modificados pelo ser humano. E aí vocês vão ter algumas imagens, tá bom? De plantas e de animais em diversas partes do mundo. O grupo das plantas. As plantas são organismos que usam energia solar, gás carbônico e água para se reproduzir, para produzir seus alimentos. A maioria delas tem raízes, caule e folhas. Entretanto, há plantas que não apresentam toda essa estrutura, como é o caso do grupo dos musgos. Plantas não ultrapassam 20 centímetros de altura. Então, plantas são pequenininhas, 20 centímetros, tá? Passou disso, ela já tem outro nome, tá? Então, os musgos prendem-se ao solo por um tipo simples de raiz e dele retira água, sais minerais. Como essas plantas não têm vasos condutores, a selva bruta é transportada lentamente pela planta, tá? A seiva bruta. As samambaias e as avencas têm vasos condutores de seiva. Por essa razão, são bem mais altos do que os musgos. Mas essas plantas não têm flores, frutos ou sementes. Elas se reproduzem por esporos, que se formam debaixo das folhas e por ramos que brotam, que fazem elas brotar, né? Então, aí do lado vocês vão ter os musgos e vão ter as samambaias ou avencas, tá? Elas não têm flores, nada disso. E os pinheiros? Os pinheiros e outras plantas desse grupo têm sementes, mas não têm flores e frutos. As sementes se formam em folhas reprodutivas reunidas, chamadas de estróbilos. Então, os pinheiros, eles possuem sementes, mas não têm flores nem frutos, tá bom? Aí a gente vai ter também o quê? As plantas que têm flores. As plantas com flores, frutos e sementes formam um grupo mais numeroso de plantas na Terra e são chamadas de angiospermas. Elas vivem tanto nas florestas úmidas como nos desertos e na água. Nas flores estão os órgãos reprodutores masculino e feminino dessas plantas. Elas se reproduzem sozinhas, certo? O androceu é o órgão masculino formado por estames com uma antera na ponta, na qual estão os grãos de pólen. Cada grão tem um número masculino, então vai ter o pólenzinho, tá? O gineceu é o órgão feminino formado por pístilos com o estigma na ponta e o ovário embaixo. Neles estão os óvulos. Cada óvulo contém os núcleos femininos na planta. Então, do lado vocês vão ter o desenhozinho que vai mostrar exatamente esses nomezinhos que estão mais em negrito, que estão marcados no texto, no lado na florzinha, tá certo? A maioria das flores tem as cores vistosas e produz um líquido adocicado, o néctar, que atrai borboletas, abelhas, morcegos. Ao ir de flor em flor para sugar o néctar, esses animais transportam grãos de pólen. Esse transporte de pólens é a polinização. Então, borboletas, abelhas e morcegos tiram o pólen da planta e eles é que são responsáveis por essa reprodução das plantas, porque eles vão jogando o pólen por onde passam e faz com que essas flores elas se reproduzam mais. E aí esse processo é chamado de processo de polinização. A grama, o trigo e a cevada, por exemplo, têm flores pouco atraentes para os insetos e não produzem néctar. Nessas plantas a polinização é feita pelo vento, ou seja, na grama, no trigo e na cevada, o próprio vento faz com que haja a polinização, que nas outras flores quem faz é os insetos, certo? Os grãos de pólen
Quando caem no estigma das flores da sua espécie, formam tubos que chegam até o ovário. Então, ocorre a fecundação. Cada núcleo masculino de um grão de pólen se une ao núcleo feminino de um óvulo. Dessa união, formam-se uma semente. O ovário geralmente se transforma em fruto, tá bom? Então, do ováriozinho da planta vai se formar o fruto, tá? Aí abaixo, vocês vão ter a atividade, leiam com atenção. Vai falar sobre a reprodução das plantas, sobre a polinização, tá bom? Plantas com frutos, plantas que não produzem frutos, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo no WhatsApp. Caso não, espero que vocês aproveitem, tá bom? E amanhã a gente se encontra com mais uma aulinha. Então, um beijo e tchau!